Imagina a seguinte cena. Uma jovem mulher olhando para a própria mão, mas em vez de ver os dedos normais, ela enxerga 5 pequenas caveiras. Credo. Pois é. Ou então, imagina um médico super conceituado sendo chamado para uma visita de rotina na casa de uma paciente virgem, e quando ele chega lá, encontra essa mulher gritando, se contorcendo na cama, no meio de um trabalho de parto fantasma. E o pior, afirmando que está prestes a dar à luz o bebê desse próprio médico. Caramba. E olha, o mais chocante pra quem tá ouvindo a gente agora é que isso não é tipo roteiro de um filme de terror psicológico, sabe? Uhum. A gente tá falando da vida real. Viena, final do século XIX. É um único caso clínico absolutamente bizarro que meio que despedaçou por completo tudo que a ciência médica achava que sabia sobre o funcionamento da mente humana. Exato. E a nossa imersão de hoje é exatamente sobre esse abalo sísmico. A pilha de anotações que a gente tem aqui na mesa hoje está fantástica. Tá incrível mesmo. Nós estamos nos baseando principalmente num artigo denso e super revelador do psicanalista Ronald Britton, que se chama Ana O, primeiro caso revisitado e revisado. E, para ancorar tudo isso no cenário da época, também trouxemos os slides esquemáticos de uma aula brilhante da professora Franciele Sabatini. Que mapeia perfeitamente a relevância da histeria para a psicanálise, né? E a missão dessa nossa exploração de hoje é arrancar a camada de verniz da história oficial da tal da Ana O. Que é considerado o marco zero da psicanálise, certo? Exatamente. Nós vamos expor os escândalos de bastidores que ficaram, escondidos do público por décadas. A gente precisa entender como o simples ato de falar se transformou numa cura médica. Sim. E também porque os detalhes mais constrangedores dessa história são, na real, a chave mestra para a gente compreender o comportamento humano. O que é urgente para qualquer pessoa hoje, né? A gente vive numa era de estresse crônico, de sobrecarga absurda de informações. Com certeza. Então, entender como a nossa mente tem essa capacidade que chega a ser assustadora de pegar um trauma não resolvido e converter isso num sintoma físico, biológico, real, É fundamental. é uma chave essencial para decifrarmos a nós mesmos. E para capturar o impacto desse caso, a gente precisa primeiro olhar para a mentalidade dos médicos daquela época. É algo que os slides da professora Sabatini ilustram perfeitamente. Como era o clima científico na época? Olha, a medicina do século XIX era estritamente biologicista. Ou seja, se alguém estava doente, a regra era muito clara. Devia haver uma falha anatômica. Um defeito na máquina. É tipo uma lesão, uma infecção, um osso quebrado. A histeria era um gigantesco ponto cego para eles. Os médicos olhavam para essas pacientes e as diagnosticavam com fraqueza moral ou loucura. Até mesmo como pecado, né? Sim, pecado. Ou influenciados pela raiz grega da palavra, diziam que era uma doença exclusivamente feminina. A famosa teoria de que a causa estava no útero. Exatamente. Histere significa útero em grego. Era um nível de desconexão absurdo. O que é loucura pensar hoje. Mas vale lembrar rapidamente que, por volta de 1885, lá na França, o Charcot começou a provar que a coisa não era bem assim, né? Através da hipnose. Isso. Ele começou a demonstrar que a histeria não era um defeito orgânico, mas sim fruto de conflitos psíquicos. Foi meio que a inauguração daquela ideia genial do sintoma como linguagem. O corpo tentando falar uma língua que a boca não conseguia articular. Perfeito. Essa noção do sintoma como linguagem é o pilar de tudo que vem a seguir. E é exatamente nesse palco médico, todo confuso, que surge a Berta Pappenheim. A mulher que o mundo viria a conhecer sob o pseudônimo de Ana O. Ela mesma. E a história dela é fascinante. A Berta era uma jovem de 21 anos, dona de um intelecto assim brilhante e que nasceu numa família judaica ortodoxa muito rica de Viena. Uma vida de privilégios, mas muito rígida. Muito. E aí, em 1880, o pai dela, que ela idolatrava absurdamente, contrai uma infecção pulmonar grave. E a Berta passa a se dedicar a cuidar dele de uma forma totalmente obsessiva. Dia e noite, sem parar. Sim, até que o corpo dela simplesmente entra em colapso. E esse colapso da Berta
desafiou toda a lógica anatômica que os médicos da época defendiam. O texto do Britton documenta uma escalada de sintomas que é aterrorizante. Ela desenvolve uma tosse severa que xarope nenhum no mundo resolvia. E depois vem uma anorexia profunda, né? Exato. Em seguida, os olhos dela perdem o alinhamento, gerando um estrabismo grave. Ela perde a força no pescoço. Fica incapaz de segurar a própria cabeça. E os membros começam a paralisar. Era como se ela tivesse sofrido um derrame cerebral brutal, mas os nervos, os músculos, o corpo físico dela em si... Estava tudo intacto. Tudo perfeito. E o que mais assombrava os médicos era a fratura na linguagem dela. A Berta, de repente, perde, totalmente a capacidade de falar ou compreender o alemão, que era a língua materna dela. Caramba, ela simplesmente desaprende o próprio idioma. Sim. Ela fica muda por um tempo e, quando volta a falar, só consegue se comunicar em inglês, francês ou italiano. Além das oscilações violentas de humor, claro. Pelo que eu li nas anotações, ela alternava entre momentos de lucidez super ansiosa e uns transes acompanhados de alucinações terríveis. As cobras negras arrastejando pelo quarto. Isso, e os dedos de caveira que eu mencionei logo no começo. Certo. Vamos analisar isso por partes, porque eu gosto de pensar nisso com uma analogia moderna. Manda ver. Pensando em como a gente processa informação hoje, é como se o corpo da Berta fosse um sistema de computador, tipo uma rede inteira, passando por uma falha sistêmica catastrófica. Um apagão. E aí os médicos da época abriam a máquina procurando um fio queimado ou uma placa derretida. Mas o hardware, que é o corpo dela, estava em perfeito estado. O problema não era físico. Exato. O problema era que o software, a mente dela, estava tentando rodar um código corrompido, um arquivo gigantesco de luto e dor que ninguém conseguia acessar. E como o sistema não conseguia ler esse arquivo traumático, ele começou a desligar processos aleatórios para não fundir de vez. Nossa, faz todo sentido. Ele desinstalou o pacote do idioma alemão, cortou a energia do braço direito e começou a gerar falhas visuais no monitor, que eram as alucinações. Olha, essa analogia ilustra com muita precisão o mecanismo do que a psiquiatria passou a chamar de transtorno conversivo. Transtorno conversivo. Isso. A mente se depara com uma dor emocional tão esmagadora, tão forte, que é incapaz de processar isso conscientemente. A solução de sobrevivência é converter essa angústia psicológica num sintoma físico. O corpo tomador para si. Bizarro. Mas lidar com a perna paralisada é mais suportável do que encarar a realidade brutal e enlouquecedora de perder a pessoa que você mais ama. A dor física vira um escudo. É um desvio de foco pesadíssimo. Mas aí a gente chega num impasse lógico, né? Porque se o problema é esse arquivo corrompido no software emocional, receitar a pílula ou fazer sangria não serve para absolutamente nada. Nada. Eles não tinham a ferramenta certa. Eles precisavam de um método inédito. E a parte mais fantástica de tudo isso é que a Berta, essencialmente, inventou a própria cura acidentalmente. E é nesse cenário de total desespero que o Dr. Joseph Breuer entra na história. Ele era um médico super respeitado lá em Viena, mas em vez de simplesmente desistir diante de uma paciente que todo mundo chamaria de histérica e incurável, o que a maioria faria, ele fez o impensável para um médico daquela época. Ele sentou do lado da cama e prestou atenção. Ele começou a escutar. E com muita paciência, né? Muita. Ele notou que a Berta entrava nesses estados de transe auto-hipnótico no final da tarde. Eram momentos que ela mesma chamava de nuvens. E aqui eles tropeçam num mecanismo revolucionário, porque o Breuer percebe que se ele guiasse a Berta durante esse transe para tentar rastrear a origem emocional de um sintoma físico específico, acontecia uma coisa que parecia mágica. Uma mágica absoluta. No exato momento em que ela conseguia verbalizar, colocar em palavras a lembrança traumática ligada àquele sintoma, o sintoma simplesmente sumia. E foi a própria Berta que batizou o processo. Como ela só estava falando inglês na época, ela chamou isso de Talking Cure. A cura pela fala. Isso. Ou, de um jeito até mais visual e poético, ela chamava de limpeza da chaminé. Faz sentido.
As emoções silenciadas eram tipo uma fuligem tóxica que estava entupindo o corpo dela, e o ato de colocar isso em palavras era varrer a sujeira para fora. Exato. E as fontes que a gente está usando hoje nos dão um exemplo clínico, prático e, assim, inesquecível de como isso funcionava. O caso da água. O da água. Durante o verão de 1882, a Berta desenvolveu uma hidrofobia severa, um medo paralisante de água. Durante 6 longas semanas, ela ficou completamente incapaz de engolir qualquer líquido. 6 semanas. É muito tempo. Ela só não morreu de desidratação porque passou a se alimentar exclusivamente de melões e frutas ricas em água. Uma agonia absurda. Total. Mas aí, sob hipnose com o Breuer, ela finalmente consegue rastrear de onde veio esse bloqueio bizarro. Ela relata uma memória onde entrou no quarto da governanta inglesa dela, que, detalhe, era uma mulher por quem a Berta nutria um desgosto profundo. Um ranço total da governanta. Isso. E ela flagra o cachorrinho dessa governanta bebendo água diretamente de um copo humano. Nossa, o que, para as regras rígidas da sociedade vitoriana, devia ser uma quebra de etiqueta terrível. Causou um nojo visceral nela. Mas por causa das convenções sociais, ela foi obrigada a engolir e reprimir essa reação. Ela não pôde expressar a raiva na hora. E o que o Breuer documentou foi incrível. No segundo em que ela verbalizou esse nojo profundo durante o transe, o bloqueio se desfez. Imediatamente? Imediatamente. Ela acordou, pediu um copo de água e bebeu normalmente. E assim, todos os sintomas foram sumindo um por um. Mas, olha, peraí, tem um ponto aqui que me incomoda profundamente nessa história. O que foi? Resolver uma fobia de água que quase matou a menina de desidratação, falando sobre um cachorrinho bebendo num copo, soa inofensivo demais, não soa? Uhum. É como encontrar uma cratera gigantesca que engoliu um quarteirão inteiro e culpar uma mangueira furada no jardim. Tipo, curar um corpo inteiro paralisado falando sobre pequenos aborrecimentos diários não explica a força vulcânica que precisou para desligar o sistema nervoso de uma pessoa. E isso levanta uma questão importante de verdade. Esse seu questionamento valida exatamente a dúvida que surgiu depois. O próprio Sigmund Freud, anos mais tarde, olhou para esse método do Breuer, que eles chamavam de método catártico, e identificou essa mesma fragilidade. Ele percebeu que a conta não fechava. Exato. No papel, o método parecia um sucesso total. Limpava o sintoma. Mas a realidade dos bastidores mostrava que o Breuer estava apenas arranhando a superfície. O verdadeiro motor da doença espetacular da Berta não era a raiva de um cachorro. Tinha algo maior operando ali. Muito maior. A causa raiz estava escondida num desastre íntimo, um escândalo real que o Breuer tentou enterrar a todo custo. E que provaria que o buraco era muito mais profundo e obscuro. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a narrativa oficial se divide do que rolou nos bastidores, né? Totalmente dividida. O que foi publicado nos Anais da Ciência, lá no livro Estudo sobre a Histeria, de 1895, é um final super limpo. A história oficial diz que, no último dia de tratamento, a Berta recriou a alucinação da cobra negra ao lado da cama do pai, chorou bastante, limpou a chaminé e recebeu alta. Oficialmente curada. Essa foi a versão maquiada para proteger as reputações médicas da época. O que o texto do Ronald Britton nos mostra agora é o relato informal. É a realidade crua que o Breuer acabou confessando para o Freud num jantar de verão em 1883. Conta essa fofoca científica. O tratamento da Berta exigia uma dedicação insana. O Breuer passava horas trancado no quarto com ela, visitando a paciente umas 2 vezes por dia. O que naturalmente criou uma crise na própria casa do Breuer, né? A Frau Breuer, a esposa dele, estava grávida nessa época. Compreensivelmente morta de ciúmes dessa paciente jovem e brilhante que roubava todo o tempo do marido. Sim, um ciúme compreensível. E a tensão chegou no limite no dia em que a alta médica estava programada. Horas depois de se despedir e supostamente encerrar o caso, o Breuer é chamado às pressas de volta para a casa da Berta. E o que ele encontra? Ele entra no quarto e encontra a paciente completamente fora de si.
Ela estava se contorcendo na cama com cólicas violentas, tendo essencialmente um parto histérico. Uma pseudoginese. Isso, e o pior, ela estava gritando a plenos pulmões: agora vai nascer o bebê do Dr. B. Meu Deus. Pois é, o corpo dela estava simulando perfeitamente as contrações de um trabalho de parto para dar à luz uma criança fantasma, fruto de uma gravidez psicológica com o próprio médico. Imagina o pavor do Breuer nessa hora. Ele era um cara de família, respeitado. O relato descreve ele em estado de choque absoluto. Ele estava segurando uma chave na mão e ele ficou tão horrorizado que a chave simplesmente caiu. Ele deixou a chave cair e fugiu. Literalmente fugiu. Ele encaminha a paciente para outro médico no dia seguinte e viaja com a esposa. E anos depois ele escreveu que jamais passaria por essa provação novamente. Ele abandonou a psicanálise em casos de neurose. Ele foge do campo que ele mesmo ajudou a criar. Mas é justamente nessa falha, na fuga do Breuer, que entra o insight genial do Freud, não é? Exatamente. O Breuer olhou para aquele parto fantasma e viu um constrangimento, um erro médico bizarro. Mas o Freud olhou para a mesma cena e entendeu algo revolucionário. O que ele sacou? Que esse evento não era um acidente. Esse amor erótico que a Berta sentia não foi induzido sem querer pelo médico. Era o núcleo da própria neurose. Era a prova viva da sexualidade infantil pulsando ali. E é aí que nascem dois conceitos pesadíssimos da psicoterapia, né? Isso. O primeiro é a transferência, que é quando o paciente pega sentimentos reprimidos, desejos, amores que sentia por figuras lá do passado, tipo os pais, e transfere tudo isso para a figura do analista. Ou seja, a Berta não estava apaixonada pelo Breuer de verdade. Ele era só um avatar, um ator no palco da mente dela. Perfeito. E o segundo conceito é a contratransferência, que é a reação emocional do analista a toda essa carga do paciente. Uma carga que claramente o Breuer não aguentou suportar. E com o campo livre depois que o Breuer foge, o Freud constrói as teorias dele sobre a realidade psíquica em oposição à realidade factual, como ele escreve naquela famosa carta 69 para o Fliess. Que é um divisor de águas. Para a mente inconsciente, não importa se algo rolou de fato no mundo físico. Se a fantasia acontece com força no inconsciente, os sintomas físicos são completamente reais. Uhum. Mas isso ainda deixa a gente com uma peça faltando. A gente entende o amor reprimido e o parto fantasma. Mas e as alucinações? E o drama todo encenado? Como a psicanálise moderna explica o teatro da Berta? Se conectarmos isso com o panorama geral que o Britton traz, a gente entra na teoria do teatro particular e de algo chamado identificação projetiva. Explica isso melhor pra gente. O Britton sugere que toda a histeria da Berta era uma grande encenação teatral na mente dela. Ele usa o conceito do outro quarto. Imagina o quarto dos pais, sabe? A cena primária. Isso, a intimidade conjugal da qual a criança está para sempre excluída. Quando a doença da Berta começou, as alucinações que ela tinha não eram coisas aleatórias. Tinha roteiro. Tinha. As cobras negras são um símbolo clássico da invasão de uma presença masculina, um símbolo fálico. Os dedos virando caveiras representavam a culpa e a morte pelo sexo. No fundo, ela estava tentando ocupar o lugar da mãe e se unir de forma absoluta ao pai doente. Só que o pai morre e a peça precisa continuar. Exatamente. A transferência vira a peça de teatro. Quando Breuer entra na história com aquelas visitas diárias, ele e a esposa dele se tornam, na fantasia da Berta, o novo casal primário, o novo outro quarto. Caramba! E lembra da história da fobia de água e do cachorro. Sim, a teoria sobre isso é de explodir a cabeça. É a tal da cratera que eu falei. A análise sugere que a Berta não conseguia beber água não por causa do cachorro, mas porque naquele exato período de 6 semanas, a esposa do Breuer estava amamentando a filha recém-nascida deles, a Dora. Sim, Berta possivelmente sabia disso. A repulsa dela era uma rejeição fantasiosa e visceral ao fato de que a esposa estava lá amamentando o bebê do Breuer enquanto ela estava excluída. O nojo não era da água do cachorro, era do leite da esposa amamentando. E o parto histérico no final. Foi a encenação suprema.
Foi a tentativa da Berta de aniquilar a esposa do Breuer e se fundir de vez com o médico. É como se o inconsciente dela estivesse jogando um RPG super imersivo, sabe? Um role-playing game. Mas a mente borrou completamente a linha entre o jogo e o mundo real. É uma ótima forma de visualizar. Ela construiu o roteiro, vestiu o figurino e, o mais bizarro, obrigou o próprio corpo biológico a viver essa ficção. E o que tudo isso significa no fim das contas? Por que a nossa mente prefere paralisar um braço ou adoecer fisicamente a ter que lidar com a realidade do luto ou de ser excluído desse amor primário? Porque a fantasia, mesmo gerando sintomas terríveis, defende o sujeito de uma dor que é esmagadora. Encarar a realidade nua e crua de não possuir aquele amor ou aceitar a morte do pai causaria uma dor que a psique não conseguiria tolerar. A doença física vira uma defesa. Uma encenação tão profunda assim poderia ter destruído a Berta para sempre, né? O próprio Breuer, no auge do desespero, chegou a desejar secretamente que ela morresse só para aliviar o sofrimento dos dois. É verdade. Mas a vida real da Ana O, a Berta Pappenheim, de carne e osso, teve um terceiro ato incrivelmente surpreendente e bem irônico. O que aconteceu com ela depois de todo esse furacão? Porque ela não ficou enlouquecida para sempre. Longe disso. Ela teve uma reviravolta fantástica. A Berta se mudou para Frankfurt e se transformou numa líder. Ela se tornou a diretora enérgica e até bem autoritária de um orfanato. Ela pegou toda aquela genialidade e aplicou no mundo real. Ela viajou para a Rússia, resgatou pessoalmente mais de 100 crianças judias órfãs e ainda fundou uma organização feminista judaica super influente. Hoje em dia, ela tem até um museu dedicado à história dela lá na Alemanha, né? Tem sim. E aqui mora a grande ironia histórica. A Berta, a mulher cujo teatro particular e sintomas eróticos criaram basicamente toda a fundação da psicanálise moderna, A paciente número 0. essa mesma mulher terminou a vida dela de forma estritamente celibatária. E pior, ela protegia ativamente os pupilos dela contra os psicanalistas. Ela não deixava nenhum chegar perto do orfanato. Isso aqui é um plot twist. Ela canalizou toda aquela energia vulcânica que destruiu o corpo dela para ação social. É o que a psicanálise chama de sublimação. E ela manteve o humor afiado até o final. Antes de morrer em 1936, com 77 anos, ela soltou uma frase maravilhosa. Ela declarou: "Se existir justiça, na próxima vida, as mulheres farão as leis e os homens terão os filhos." Um ícone de verdade. E o encerramento teórico que a gente tira disso, como muito bem resumido lá nos slides da professora Sabatini, é que graças a essa única paciente, métodos analíticos foram criados que impactaram todas as ciências humanas. O ser humano deixou de ser visto só como carne e osso. Isso. O homem deixou de ser uma máquina totalmente lógica e passou a ser reconhecido como um enigma para si próprio, movido por esse inconsciente superpoderoso. Que jornada, hein? Muito obrigado por desbravar essas fontes complexas com a gente hoje. Foi um prazer. A gente foi das cobras alucinatórias e paralisias que ninguém explicava para o nascimento de uma nova ciência, focada em escutar a dor que o nosso corpo insiste em gritar. É fascinante. E para deixar um pensamento provocativo final, para quem está ouvindo, que vai até um pouco além do que a gente debateu aqui, Manda. nós vimos que a Berta Pappenheim encontrou a cura definitiva e duradoura dela, não apenas ficando deitada num divã falando sobre seus traumas com o Dr. Breuer. A cura real veio quando ela se levantou e dedicou a vida a uma luta social gigante, resgatando órfãos e defendendo o feminismo. Verdade. E isso nos deixa com uma pergunta, né, meio perturbadora para levarmos para a nossa própria vida hoje. Será que a verdadeira cura para algumas das nossas ansiedades mais profundas não está em ficarmos olhando infinitamente para dentro de nós mesmos, mas sim em colocarmos essa energia para fora, tentando consertar os traumas do mundo ao nosso redor? Olha, isso é poderoso. Que reflexão sensacional para fechar. Um grande abraço para quem nos acompanha em mais essa exploração. Fica aí a provocação e até a próxima.